Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escrito deverá tornar-se Tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, quem estiver acompanhando a liturgia nesses últimos dias do tempo comum da liturgia da igreja, está vendo que Jesus está treinando, ensinando em todos os detalhes os seus discípulos. Porque pouco tempo depois dessa passagem, ele vai entregar na mão dos discípulos a missão que até então era dele, de formar as pessoas para dar continuidade a um projeto de vida. Cada evangelho que nós estamos estudando agora, nesses últimos tempos, o tempo comum, nós estamos vendo Jesus severamente ensinando os seus discípulos. Hoje, por exemplo, ele chama os discípulos e conta essa parábola. Faz uma comparação. Para mim, a coisa mais bonita na vida de Jesus são as parábolas. Por quê? Porque são coisas nossas, coisas que a gente pratica, coisas que a gente vê, coisas que a gente ensina, coisas que a gente aprende. Então, as parábolas é uma maneira simples que Jesus achou para nos ensinar a sua doutrina, o seu evangelho. Hoje, por exemplo, ele chama a atenção dos apóstolos. Olha, ninguém acende uma lâmpada para colocar num lugar escondido, tampar com a vasilha, colocar debaixo da cama, porque não tem sentido. Mas o que Jesus está dizendo para os apóstolos, que eles, a partir daquele momento, eles seriam luz para o mundo. Eles não tinham o direito de ficar escondidos. Eles não tinham o direito de abafar a mensagem da palavra de Deus, mas sim manifestar a palavra de Deus para que o povo encontrasse esperança para a sua própria salvação. Estava entregando nas mãos dos discípulos a missão de dar continuidade a um trabalho que até então era do próprio Cristo. Criar o Evangelho, criar comunidades, criar a formação do povo de Deus. Por isso Jesus chama os discípulos e fala para eles essa parábola, essa comparação. Então, pensando bem para nós hoje, quem que não entendeu essa comparação de Jesus? Não tem como não entender. Porque é verdade, se a gente acender uma lâmpada, uma vela, colocar debaixo de uma vasilha, o que adiantou? Não adiantou nada. Se colocar debaixo da cama, piorou ainda, que às vezes ainda vai correr o risco de pegar fogo na cama. Mas se a gente colocar uma vela num lugar de destaque, onde ela ilumina para que as pessoas possam enxergar, aí o sentido da vela terá valor para todos nós na nossa caminhada. Assim deve ser a nossa vida. Deve ser a vida de cada cristão batizado. Deve ser luz para iluminar a palavra de Deus, para testemunhar a sua fé através de uma vida uma vida santa, uma vida de trabalho, uma vida de amizade, uma vida de fraternidade, uma vida que condiz com o Evangelho de Jesus Cristo, porque foi para isso que ele convidou os 12 apóstolos para formá-los e eles darem continuidade ao trabalho na igreja.
hoje também nós, cada batizado em nome de Jesus, temos que ser luz para o mundo. Temos que dar um testemunho de fé. Temos que dar um testemunho de esperança, para que as pessoas tenham vontade de vir participar da igreja, de participar das comunidades, de participar dos grupos de trabalho, de participar de tudo aquilo que condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. No final de semana passada, a Pastoral da Moradia entregou mais uma casa. 200 e tantas casas foram construídas pela Pastoral. Isto é ser luz para o mundo. Algo que as pessoas vê, algo que as pessoas sentem, algo que as pessoas têm vontade de ajudar. Porque se as pessoas não tivessem vontade de ajudar, jamais a Pastoral estaria até hoje em pleno vapor. Todos os meses uma casa é construída. Por isso esse trecho do Evangelho é um convite para cada um de nós. Vamos ser luz no mundo. Vamos testemunhar Jesus ressuscitado. Vamos ser pessoas íntegras, pessoas que as outras pessoas possam confiar. Não é que a gente quer aparecer, não é isso não. Mas pessoas que as outras pessoas possam confiar que está no caminho certo, que é a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na nossa igreja, que é a igreja dele. A igreja católica é a igreja de Jesus Cristo. Quando ele criou a igreja, ele falou para o Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja que diferença, não é a igreja do Pedro, não é a igreja do Papa, não é a igreja, não, é a igreja de Jesus Cristo. E é nessa igreja que nós temos que testemunhar a nossa fé e ser luz no nosso mundo. Então que Jesus nos ajude, nos abençoe, mas acima de tudo, nos dê sabedoria para que a nossa luz possa iluminar o caminho de tantos outros nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.